Em que situações o paciente diabético vai precisar operar a retina? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, especialista em retina. Hoje vamos conversar sobre este tema bastante delicado, que é o momento em que os pacientes diabéticos chegam no ponto onde será necessário realizar uma cirurgia na retina. É claro, todos nós sabemos que a retinopatia diabética é uma doença bastante grave e por causa disso existe indicação de revisar anualmente mesmo os pacientes que não apresentam problema na retina, para que seja possível iniciar o tratamento quanto antes quando for necessário, evitando com que o paciente chegue no ponto onde a doença vai afetar a visão. Mas por uma série de motivos, principalmente um acompanhamento inadequado, muitos pacientes acabam não sabendo que a diabetes afeta a visão, têm dificuldade em controlar a doença ou no meio do tratamento às vezes acabam se perdendo, a doença acaba avançando e chegando nos estágios mais avançados da retinopatia proliferativa. Nos estágios mais iniciais, como a retinopatia leve, a retinopatia moderada, nem está indicado o tratamento para a retina, é feito apenas acompanhamento. Geralmente indica-se o início do tratamento com aplicações de laser ou injeções intravítreas de antiangiogênico, quando o paciente está apresentando um edema de mácula, que é um inchaço na retina que afeta muito a visão, ou então quando estamos indo para a forma proliferativa da doença, que é quando começam a surgir vasos anormais chamados de neovasos na retina, e estes vasos têm uma tendência muito grande a causar hemorragia dentro do olho e, em alguns casos, até o descolamento de retina. Com a forma moderna de tratar a retinopatia diabética, que consiste principalmente na realização das injeções intravítreas de antiangiogênico, a grande maioria dos pacientes não chega a precisar da vitrectomia, que é uma cirurgia que envolve uma certa complexidade. Mas em algumas situações específicas não é possível tratar o paciente sem realizar a cirurgia, casos onde a realização do laser e as injeções não terão mais efeito. Entre as indicações clássicas para a realização de vitrectomia em pacientes diabéticos, é interessante ressaltar a hemorragia vítrea, que é um sangramento na parte interna do olho, dentro da gelatina que nós temos dentro do olho. Esta hemorragia é bastante comum em pacientes diabéticos na fase proliferativa e em muitas ocasiões o organismo consegue reabsorver por conta própria esta hemorragia. Nos pacientes que têm hemorragia vítrea e que nós sabemos que a retina não está descolada, nós podemos acompanhar por alguns meses para ver se o organismo vai conseguir reabsorver a hemorragia. Nestes casos, geralmente indicamos a realização das injeções intravítreas de antiangiogênico, pois esta injeção, além de servir para tratar o edema macular, ela também faz com que os vasinhos que estão sangrando fechem. E no momento em que esses vasos param de sangrar, fica mais fácil para o organismo reabsorver a hemorragia. Geralmente utilizamos um período limite de 3 meses, ou seja, se dentro de 3 meses o paciente continuar com muito sangue dentro do olho, aí sim está indicada a realização da vitrectomia. O que é a vitrectomia? Vitrectomia é uma cirurgia na qual nós entramos com uma sonda muito fininha dentro do olho e com ela nós removemos a gelatina interna do olho, o vítreo. Atualmente, com as técnicas modernas de vitrectomia chamadas de 23, 25 e até 27 gauge, onde os instrumentos são muito fininhos, em boa parte dos casos nem é necessário realizar pontos no final da cirurgia. Nesta ocasião já se aproveita para ver se existe algum pedaço da retina descolado para ser tratado e também é realizado o laser, que faz parte do tratamento da retina dos pacientes diabéticos. Mas é claro, essa é uma cirurgia que, como qualquer outra, envolve alguns riscos, como por exemplo infecção, apesar de ser bastante raro, e também ocasionalmente predispor algum rasgo na retina e até algum descolamento na retina. Por isso, só realizamos ela quando é realmente necessário. Uma alteração muito comum que acontece nos pacientes com retinopatia diabética proliferativa é o descolamento de retina tracional. O que significa isto? Os neovasos, quando começam a crescer na superfície da retina, às vezes acabam crescendo também para dentro da gelatina do olho, para dentro do vítreo. E no momento em que esses vasos sofrem alguma contração, eles acabam puxando junto à retina, por isso é chamado de descolamento tracional da retina. O descolamento tracional no diabético até é bastante comum. Se ele envolve áreas que não são importantes para a visão, como a periferia da retina, na grande maioria dos casos opta-se por não fazer cirurgia. Mas nos casos onde o descolamento tracional está envolvendo a mácula, ou seja, está envolvendo a área central da visão, aí sim é muito importante fazer a cirurgia, pois senão esta tração vai aumentar cada vez mais e prejudicar cada vez mais a visão do paciente. Quando existe o descolamento de retina tracional, a cirurgia de vitrectomia é um pouco mais delicada, pois nós temos que entrar com os instrumentos entre a retina e a fibrose que se forma para tentar separar a fibrose da retina que está sendo puxada, e isso é bastante delicado. Também aproveita-se a cirurgia para realizar o laser e, dependendo do estado da retina, se ela estiver muito descolada ou estiver com alguma ruptura,
pode-se optar pela colocação de gás ou óleo de silicone no final da cirurgia, pois essas substâncias vão fazer com que a retina cicatrize no local correto. Essas áreas de tração, esta fibrose que é formada pelos neovasos junto à retina, muitas vezes pode levar também a algum rasgo na retina, e nesses casos forma-se o que nós chamamos de descolamento regmatogênico e muitas vezes associado ao descolamento tracional, também sendo indicada a realização da vitrectomia para que seja removida toda a fibrose e toda a tração que está puxando a retina, e também coloca-se a retina novamente no lugar, realiza-se o laser ao redor dos buracos e termina-se a cirurgia colocando gás ou óleo de silicone, que vão permitir com que a retina não descole novamente e cicatrize de forma correta. Atualmente é muito comum realizarmos uma injeção de anti-angiogênico alguns dias antes da realização da vitrectomia. Antigamente o prognóstico dessa cirurgia era muito ruim, pois os equipamentos eram muito rudimentares e nós não tínhamos o auxílio das medicações anti-angiogênicas, que atualmente são utilizadas antes da cirurgia para fazer com que os vasinhos que estão sangrando parem de sangrar, o que facilita a hora da realização da cirurgia. E há estudos mostrando que a realização do anti-angiogênico antes da cirurgia melhora não só a hora da cirurgia, causando menos sangramento no transoperatório, como também levando a menos sangramento no pós-operatório. Uma outra indicação também que é muito comum para pacientes diabéticos é a presença da membrana epirretiniana, que é uma membrana bastante fininha que se forma na superfície da retina e pode acontecer também em pacientes não diabéticos, mas esta membrana vai fazendo com que a retina fique enrugada e vai prejudicando a visão do paciente. Na vitrectomia, após remover a gelatina do olho, nós podemos, com uma pinça bem fininha, remover também a membrana epirretiniana. E isto consegue melhorar a visão do paciente em boa parte dos casos. Então, como mensagem final, eu gostaria de ressaltar a importância dos pacientes diabéticos fazerem o acompanhamento de forma correta e iniciarem um tratamento o quanto antes quando este estiver indicado, para que se possa evitar a cirurgia sempre que possível. Agradeço a todos que assistiram. Se você gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.